Quero aproveitar o doutor André Marcília aqui hoje para a gente entender o papel do Supremo Tribunal Federal nessa discussão da segurança pública no Brasil, da mega operação do Rio de Janeiro especificamente, melhor dizendo, inclusive, viu, Marcília? A atuação de Alexandre de Moraes. Durante reunião com autoridades do governo do Rio ontem, o ministro Alexandre de Moraes definiu a apuração em 3 eixos. Primeiro, pediu detalhes sobre o planejamento da operação policial, que resultou em 121 mortes, incluindo 4 policiais e outros cerca de 10 internados com perna amputada, com dificuldade de voltar a andar, ter a saúde, a vida normal. Depois questionou de que forma a perícia foi realizada. Dentro desse contexto, indagou porque houve grande quantidade de mortos. Por último, perguntou quando o governo estadual enviará ao Supremo Tribunal Federal o plano de retomada de território. Olha que interessante, admite-se, né, que o território está tomado no âmbito da DPF das favelas. O que Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal têm de responsabilidade, segundo a lei, a Constituição, nessa discussão, Marcília? Olha, o Moraes não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, ele está lá... O Moraes entrou nessa história, assim como a gente penetra em festa, né? É o penetra, ministro penetra. Eu acho que essa é a boa definição. O menino do Rio, o nosso alecrim dourado, ele gosta muito de se meter em tudo quanto é coisa. E é isso, é disso que se trata, né? Ele foi lá tão alheio à situação, né, que ele quis que houvesse uma preservação dos locais para a sua visita, a sua chegada, como se ele estivesse ali na Suíça. Ele não tem a menor noção do que está acontecendo ou aconteceu no Rio de Janeiro, né? Aliás, fez muito bem o Castro. O Moraes queria que a reunião fosse na Guanabara, salvo engano. Palácio lá do governo, no né? Palácio do Governo, e o Castro espertamente falou, não, vamos lá no centro de operações, queridão. Vamos lá ver o que está acontecendo. Exatamente. E ele foi lá e viu mesmo o que estava acontecendo. Eu acho que isso foi uma estratégia importante. Agora, veja, o Moraes não tem legitimidade nenhuma para tratar desse assunto. Tanto que você agora... disse, a reunião, não é reunião, mas a imprensa está divulgando como se fosse uma reunião, porque ninguém sabe o que é. O que o Moraes foi fazer lá? É uma audiência? Se é uma audiência, é pública. Então não pode ser a portas fechadas, tem uma ilegitimidade total nisso. Se é uma reunião, aí pode ser a portas fechadas, mas afinal de contas, se é uma reunião, não se faz reunião com juiz, se faz reunião com político. Então se ele foi lá como fazer reunião, ele não é político para fazer reunião. Se ele foi lá como juiz, ele também não deveria, porque primeiro não deveria já estar à frente dessa DPF, que não é dele a DPF. Segundo, que não é juiz que vai interrogar os outros, quem interroga é polícia. Ou Ministério Público. Uma corregedoria, talvez? Ou corregedoria, mas todo mundo, menos o juiz. O juiz julga, sobretudo uma DPF, que é um tipo de ação que julga teses abstratas. O Castro não está em julgamento, o Rio de Janeiro não está em julgamento nessa DPF. Então, quer dizer, é tudo ilegítimo. Tudo isso tem uma única função, aliás, 2 únicas funções. Primeiro, fazer com que o STF centralize nas suas mãos, daqui para frente, a segurança pública do Rio e, quiçá, do Brasil. Não tenho muita certeza se ele não vai avançar até sobre as seguranças públicas dos demais estados. E segundo, ele foi lá para castrar o Castro, né? Me parece que é disso que se trata. Agora, não tem outro ministro também nesse país? Não são 11, gente? É um clone, está em todas as pautas, em todos os assuntos, mandando, chefiando o Brasil. Faz tudo. Faz tudo mesmo, hein? Se você precisar de mais chá, mais água, avisa que eu acho que é com ele, viu? O governador do Rio, Cláudio Castro, disse ao ministro Alexandre de Moraes nesse encontro que a mega operação, a Operação Contenção lá, realizada terça passada no Rio, seguiu todas as regras e empregou violência proporcional. O governo reforça que todos os procedimentos legais foram observados, contudo, organizações de direitos humanos questionam ainda, e é claro, o número elevado de vítimas e a proporcionalidade da resposta policial. É claro que ninguém queria morte nenhuma, né? Mas como lidar com essa violência sem ter um resultado violento por consequência? Júlia, você acha que o Alexandre de Moraes, de alguma forma, acompanha a repercussão popular, as pesquisas e desce um pouco o tom, nesse caso, tendo em vista o apoio da maioria dos brasileiros a essa operação? Não, ainda não, a gente não sabe ainda, né? Porque as demandas dele não era quem estava indo de acordo com
o que o povo estava pensando, né? Foi o que o Marcília falou. O Lula mudou o tom e o Alexandre foi lá, eu não sei, ele é um inspetor maluco? Eu não entendo, eu sinceramente eu não entendo. Esse homem acha que é Zeus, o dono do Olimpo, sabe? Adriano, você fala... o pessoal não queria a morte. Eu já não sei, entendeu? Porque o pessoal já está cansado, porque é o pessoal da rua que morre, são os trabalhadores que morrem, é gente da comunidade que morre, é gente que está indo trabalhar, eles assaltam ônibus, eles assaltam na linha amarela, na linha vermelha, eles matam todo mundo, eles chegam atirando. Então, assim, o povo carioca está cansado. Está exausto, entendeu? Tá, foram menos 100, não faz diferença. Mas são menos 100 que vão estar lá atacando o resto, sabe? Eu acho... É uma situação muito complicada. O tráfico, ele é muito forte, eles estão mais armados que a polícia, né? Eles têm acesso às armas que a polícia não tem. Então, a gente está em desvantagem. Mas olha isso aí. Isso aí não é nenhuma criancinha, não. Isso aí não é ninguém que é... Eles estão fortemente armados, são adultos e eles sabem onde eles se meteram, entende? A pergunta, né? Realmente, Paula, a Julie tem razão. Quantas mortes esses 121 mortos já não causaram direta ou indiretamente ao longo de muitos anos no Rio de Janeiro e quem sabe em outros estados também? Eu comentei num vídeo que eu postei ontem no meu Instagram também exatamente isso, que o Luciano Huck falou que teve 120 mortos, mas imagine as vítimas desses 120 mortos, né? Quantas pessoas já sofreram na mão dessas pessoas? Mas o meu ponto que eu queria falar sobre o Alexandre de Moraes é justamente que eu acredito que isso é uma questão eleitoreira. Isso abre um flanco no governo federal. O governo Lula, poucos dias antes, tinha falado aquela frase que vai ficar eternizada, que o traficante é vítima do usuário, e dias depois acontece essa mega operação que a população estava sedenta para que acontecesse. Eles estavam reféns do narcotráfico lá na favela. Então, eles queriam muito que isso acontecesse. E o governador Cláudio Castro, ele planejou isso durante um ano inteiro. Então, ele sabia das consequências que iriam acontecer. Ele sabia que o poder público, que o judiciário, possivelmente até mesmo o STF, que como vimos na figura do Alexandre de Moraes, iria atrás dele para cobrar explicações e possivelmente até condená-lo e deixar ele inelegível. Porque isso feriu diretamente o governo Lula. E vamos ver as próximas pesquisas, como serão, para ver realmente como foi esse flanco que foi aberto na popularidade do Lula em relação a essa operação que aconteceu. Então, na minha visão, é uma questão eleitoral que o Alexandre de Moraes foi lá tentar resolver. E tem gente aqui no chat falando, se o Alexandre de Moraes quer se meter em tudo, então dá uma farda para ele, quem sabe ele não suba, morre e ajuda os policiais na operação. Isso não quer, né? Uma farda eu não sei. Não é fácil se colocar no lugar, hein? Uma farda eu não sei, mas se derem para ele uma faixa de presidente, eu não sei se ele fica tão bravo ou não. E eu fico aqui com os meus botões pensando se tudo der errado, sabe? O Moraes talvez tenha esse plano B, porque não é possível... realmente, uma coisa é certa. Poucas pessoas falam sobre isso. Uma coisa é certa, o Moraes, ele não consegue ficar fora dos holofotes, né? A coisa da anistia, do jogo, está acabando o processo do golpe, pronto, ele já arranjou um novo assunto agora para ser o dono do Brasil. Se a segurança pública se resolver, ele sempre pega os espinhosos, aqueles que não vão se resolver facilmente. Daqui a pouco, se a segurança pública acalmar, pronto, ele arranja um outro problema. Ele não consegue ficar quieto, né? Aliás, eu estou para ver o dia em que está ali a moça de Libras, né? O dia que podia fazer uma montagem do próprio Moraes fazendo as Libras, os sinais dele mesmo, né? Porque é incrível como ele... Está em todas as posições no jogo. Em todas as posições. Ele realmente joga squash, ele não joga tênis. É onipresente. Pois é. Realmente toda uma situação complicada e que precisa dessa avaliação, né? Uma avaliação bastante complexa e detalhada. Agora, eu estava lembrando, acho que o Talhaferro falou em entrevista, né? Qual você acha que é o objetivo do Alexandre de Moraes? Ele quer a presidência, ele quer a presidência, né? Eu já ouvi algumas pessoas tratando disso e, enfim... Será que ele teria alguma chance? É um negócio bizarro, mas dentro do Brasil, sinceramente, se um dia...
Como dizia o Jô Soares falava, olha, no Brasil, e ele tinha razão, se um dia a minha caneca virar para mim e falar boa noite, Jô, eu respondo boa noite, caneca, e sigo a minha vida. Porque tudo pode acontecer nesse país, e de fato. Não nos surpreendemos mais. É até Jair Bolsonaro fez uma brincadeira durante a entrevista, né? Quer ser meu vice? Lembra disso? Eu não sei de onde que esse pessoal virou estrela de rock, dono do Brasil. Eu não lembro de um STF tão importante ou tão, sabe, como é que fala, micromanaging, tomando conta de tudo. Isso deveria ser... Nem o presidente, na verdade, tem esse poder. É por isso que nós temos o Congresso, né? Por isso que nós temos o Senado. É um absurdo. Esse cara, sinceramente... não tinha que estar aí nessa função. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.